Olá, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal no YouTube e desde já te peço que você ative as notificações para que você seja avisado sobre as postagens e também não deixe de dar aquele like para que assim o canal possa crescer e que o algoritmo do YouTube venha dar engajamento mais sobre as postagens. E vamos para mais uma aula de hoje. A lição 6 vai abordar sobre o bom pastor e suas ovelhas. E nesta lição 6 tem como texto áureo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Nós teremos como base o Evangelho de João, capítulo 10, e nesta lição ela traz alguns aspectos sobre a figura de Jesus Cristo, o bom pastor, e também destaca sobre o bom pastor, que foi o Filho de Deus enviado na terra, e a conexão da imagem do aprisco, aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. E a lição, ela nos aconselhará e também ela revela de fato sobre a figura do bom pastor e também sobre o mercenário. É importante destacar, até porque o que a revista de fato, ao decorrer, nós iremos aprender sobre essa figura do mercenário. Quem é essa figura, né? E o que a revista traz sobre esses falsos mestres, esses falsos ensinadores. Qual foi a finalidade de Jesus ao utilizar a parábola do pastor e das ovelhas? Iremos aprender sobre esta pergunta. A segunda pergunta também nós iremos aprender qual é a mensagem evidente da afirmação eu sou a porta. E outra pergunta, o que constituía o aprisco das ovelhas, e também qual é a missão do bom pastor e de que forma você pode caracterizar o mercenário. Aqui são algumas perguntas da própria revista que eu trago para vocês para esclarecer melhor sobre esse assunto concernente a Jesus Cristo, o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Mas vamos aprender aqui no ponto 1, Jesus, a porta das ovelhas. O que o contexto está realmente nos afirmando, principalmente no capítulo 9 de João, nós vamos ver um grande livramento de um milagre que Jesus operou sobre a vida de um cego de nascença. E o texto vai dizer que Jesus, ao realizar aquele milagre sobre aquele cego, Jesus também orienta ele a ir ao tanque de Siloé, que significa lugar enviado, e ali aquele cego faz conforme as palavras de Jesus e ele foi curado, ele passou a enxergar, e foi um grande milagre que Jesus operou sobre a vida do cego de nascença. Mas o cego ele foi indagado, principalmente depois de acontecer esses milagres, e alguns judeus principalmente foram questionar para aquele homem quem o curou e quem era esse profeta que de fato ele falava, né? Porque os judeus não acreditavam em Jesus. Então precisou que o milagre de fato acontecesse
de uma forma real, que eles pudessem não duvidar mais do poder de Jesus Cristo, do verdadeiro pastor que é Cristo. Então, o texto ele decorre afirmando sobre este milagre que foi de fato um livramento daquele cego de nascença. E aí começou algumas perguntas, alguns questionários, o porquê sobre aquele milagre. E ao perguntar, quando pergunta ao cego, principalmente sobre Jesus, quem o curou daquela enfermidade de nascença, alguns até afirmavam e diziam com suas palavras que o cego ele veio do pecado, ou seus pais também tinham vindo do pecado, e por isso ele nasceu cego daquela forma. Mas Jesus responde dizendo que não, o que acontecer era para acontecer, e foi um fato histórico e narrado neste evangelho, foi para que a obra de Cristo, a obra fosse revelada por intermédio daquele cego. E assim alguns judeus fariseus, quando interrogaram sobre o milagre que Jesus operou, o cego fala para eles que Jesus, Filho de Deus, que quem realmente o curou. E aí ele afirma também dizendo que homem nenhum poderia realizar esse milagre se não fosse Filho de Deus, se não fosse divino, não teria acontecido este milagre. Para tirar quaisquer dúvidas sobre o milagre que foi operado sobre a vida do cego de nascença. Então, assim, não houve mais dúvidas acerca de Jesus Cristo. Então, por isso que o texto ele narra esse fato histórico, né? Principalmente sobre o milagre que aconteceu na vida daquele homem. E foi um milagre maravilhoso para nós realmente entendermos sobre o poder divino que estava sobre Jesus naquele momento que foi operado, e que está revelado para nós, né, entendermos melhor o que aconteceu sobre este fato histórico, né? E alguns fariseus, por exemplo, eles traziam algumas discórdias, principalmente sobre este episódio, porque de fato eles queriam, na verdade, era distorcer tudo aquilo que Jesus operava, era desfazer ou, de fato, tentar de alguma forma intervir na obra de Jesus Cristo, né? Nas obras que Jesus operava. O fato é que Jesus, através do milagre que Jesus operou, a fama de Jesus Cristo se espalhou, e houve-se uma grande discussão por intermédio daqueles religiosos fariseus que ali o queriam, de fato, com suas intenções malignas, trazer essas discórdias, né? Ou para tentar até mesmo duvidar sobre o milagre que Jesus tinha operado, ou tentar fazer com que os outros seguidores deles não viessem a crer neste fato que foi um milagre que aconteceu sobre esse homem, que foi a cura dele, porque era uma cura de uma enfermidade que em não tinha como acontecer esta cura, esse fato, né? Essa segunda chance que a vida deu para ele, porque pensa, nós enxergamos, nós ouvimos, e assim muitas das vezes a gente ainda questiona ou reclamamos, né, da nossa vida, mas pior estava sobre a situação daquele cego, ao nascer já cego e não ter a oportunidade de enxergar a vida de uma outra perspectiva. E por isso que o texto ele relata sobre esse milagre que foi
de muito proveito para nós e foi um milagre extraordinário de Jesus Cristo sobre a vida daquele cego de nascença. E vamos entender por qual finalidade de fato que Jesus ele traz e utiliza esta parábola que do bom pastor, que se refere de fato à narração do texto, né, que nós vamos entender sobre o texto do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas no capítulo 10 do Evangelho. Vamos entendermos que Jesus ele utilizou essa parábola com uma única finalidade de caracterizar que os religiosos com os seus falsos pastores e ensinos, especificamente como mercenários, classificados assim. E foi desta forma que Jesus revela de fato quem eram os mercenários, né? Quem eram os falsos ensinadores ali. E de fato, o que aconteceu foi uma reviravolta, né? Sobre o episódio daquele cego de nascença. Porque se de fato não fosse Jesus quem o tivesse curado, quem o poderia realizar esse milagre divino? Então, muitas das vezes, essas perguntas que alguns fazem, né, aqueles que não creem na palavra de Jesus Cristo, aqueles que não creem no próprio Cristo, quem deu a sua vida pelas suas ovelhas, né? Assim como Jesus refere, assim como eu amo o Pai, assim eu dou a minha vida pelas ovelhas. E esse amor, ele é imensurável, é um amor inigualável para que o ser humano entenda que Jesus Cristo, ele é o nosso único Salvador. Ele é o nosso único caminho que nós devemos seguirmos assim, para que nenhum dos falsos venha te enganar, nenhum falso desses pastores que muitas das vezes criticam o Evangelho de Cristo ou causam essas discórdias, divisões, né? Mas saibam que, na realidade, eles também têm a sua finalidade específica, né? Que é distorcer aquilo que é verdade, distorcer aquilo que é nos revelado através do próprio Cristo aqui na Terra. O segundo subtópico fala sobre a porta das ovelhas. E aqui nesta parábola que Jesus refere, que foi contada, né, no Evangelho de João, capítulo 10, que destaca também destaca dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontra as ovelhas. Em João 10, 1 e 7. No versículo 1 de João, Jesus afirma dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E Jesus deixa bem claro que só há uma porta para entrar. Esta porta que a revista refere é o aprisco. Aprisco era um local que havia pedras e só tinha somente uma entrada. Mas a revista também vai nos ensinar sobre esta entrada, né? Sobre Jesus que é a porta, Jesus que é o nosso caminho, que ele é a verdade e a vida. Mas vamos entendermos melhor o que o subtópico 2 do primeiro ponto está querendo dizer com isso. E ele entra, foi o primeiro ponto aqui, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo lugar que Jesus refere a si mesmo, que ele é a porta das ovelhas. E nos versículos de João, capítulo 10, sugere que aquele que possa
que aquele que passa pela porta do aprisco é verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário, porque o mercenário ele só tem uma intenção, que é de fato de enganar as pessoas, de distorcer a palavra e de fazer com que essas pessoas sejam seus seguidores apenas, mas não de Cristo. Por isso que Jesus, ele é a verdadeira porta. Por isso que o versículo 7 do capítulo 10 de João nos afirma que eu sou a porta, eu, Jesus Cristo, eu sou a porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E logo depois ele declara no versículo 11, dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê pelas suas ovelhas? Dá a sua vida. Foi o que de fato Jesus falou. É o que Jesus fala no versículos de João capítulo 10. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos, aqueles que estão distorcendo a verdade bíblica, aqueles que têm suas intenções malignas e que tentam se beneficiarem da obra de Deus. Esta é a mensagem que Jesus passa de forma indireta para essas pessoas que enganam as pessoas que desejam reconhecer a Jesus Cristo. E por isso que muitos desses aí são lobos que estão no nosso meio e nós devemos cada dia mais nos vigiarmos para que assim nós não seremos enganados, porque só mediante as escrituras sagradas é que de fato nós teremos a conclusão e reconheceremos sobre o verdadeiro pastor. Esse verdadeiro pastor é Jesus Cristo, né? Que através da tua palavra nós o conhecemos e nós o de fato chegamos mais próximo dele, né? Porque por intermédio da verdade bíblica é que o ser humano ele é transformado e não tem como você não reconhecer o verdadeiro pastor, porque o falso mestre ele já demonstra algumas atitudes que não condiz com o bom pastor, que não condiz com esta palavra, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus refere o texto de João para revelar para nós que ele é um bom pastor e que ele nos amou primeiro e que através dele é que nós vamos ter uma vida eterna com o Pai Celestial. E essa perspectiva que Cristo traz é uma perspectiva eterna, é uma perspectiva que dará ao ser humano uma vida verdadeira com o verdadeiro pastor. O terceiro subtópico, a mensagem da porta, o significado desta mensagem. O que a mensagem ela diz a respeito, né, sobre a porta. E o que nós precisamos entendermos com esta lição que ela nos traz. Nós precisamos entender que a mensagem, que é uma evidência e uma afirmação aqui sobre a porta, é bastante para nos esclarecer. Existe apenas um caminho só, que ele é único e exclusivo, né? Que é o reino de Deus, que só através da fé em Jesus Cristo é que nós certamente vamos estarmos com o Pai, esse acesso de forma direta com o Pai.
esse diálogo que nós desejamos ter com o Pai. Então, somente através do Filho, se reconhecermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, assim nós teremos acesso com o Pai. E assim a proximidade nós teremos com Ele através, né, dessa ousadia e confiança que foi nos concedido, o que refere o apóstolo Paulo nas suas cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Para desfrutarmos também, né, de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencialmente crer em Jesus apenas e assim estarmos em conformidade com os ensinos e reconhecê-lo plenamente como nosso único Senhor e Salvador, e reconhecer que Ele é a porta, reconhecer que somente através dele é que todos os pecadores devem entrar, né? Aqueles que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, é necessário ter, porque se não entrar nesta porta, você não vai conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que todos os pecadores, né, têm este privilégio de conhecer o Pai e de ter essa segunda vida, né, de ser uma nova criatura em Jesus Cristo, nascer de novo. O ser humano precisa obter esse relacionamento, essa relação, uma conexão com o Pai, e que nada possa ser quebrado, né? Não é por intermédio dos falsos ensinadores que você deve se afastar do Pai, mas você deve cada dia mais estar com seus olhos voltados para Jesus Cristo, porque só através dele que nós teremos a vida eterna. O segundo ponto refere sobre o aprisco das ovelhas. E aqui tem uma parábola e uma alegoria que refere-se ao versículo 6, que é indicado, que é na história narrada pelo Senhor, que é contado como uma parábola no Evangelho de João, capítulo 10. Trata-se de uma narrativa também, mas uma narrativa verdadeira, breve, que ensina através de uma alegoria. Assim o Senhor, Jesus comunica com todos, né, e dá algumas lições sistemáticas, utilizando principalmente a parábola de uma figura de pastor, do pastor e das ovelhas. Eles servem como símbolos para ilustrar os ensinamentos verdadeiros de Cristo e o nosso verdadeiro pastor, né, que fala sobre a ovelha no aprisco. Esse aprisco que é um lugar de habitação para aqueles que desejam estarem com Cristo e morarem com Cristo eternamente, na perspectiva não humana, mas na perspectiva de Deus. O segundo ponto, o aprisco das ovelhas. O que constitui o aprisco das ovelhas, né? O que o segundo subtópico aqui quer dizer com isso, que é essencialmente uma edificação, um local de edificação que, através de pedras que possuía somente na entrada ali, ou porta, por onde as ovelhas devem passar por dentro desta porta, para assim elas terem acesso ao Pai. E o aprisco é um símbolo, é uma ideia de um local específico, e o aprisco é a porta. A porta, ninguém vai ao Pai se não passar por esta porta. E quem é o nosso verdadeiro pastor? Jesus Cristo. Quem foi o nosso apacentador aqui na terra? Jesus Cristo. E por isso que ele está às portas, né? Jesus, quando veio como juiz, ele veio para nos livrar da sentença da morte, porque constituído estávamos já, né, mortos
para Cristo, mas através de Jesus, ele nos concede o acesso gratuito, o acesso com o Pai, e assim nós temos essa dádiva de Deus, que é um favor imerecido. E vamos entendermos agora o que o terceiro subtópico da revista vai nos dizer sobre um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas, ela simboliza também um espaço de proteção, né? Essa proteção é para livrar as ovelhas, né, dos lobos, para tirá-las do perigo, de um local de perigo, de um local que possa o tragarem e assim destruírem suas vidas. E neste lugar você estará protegido por Cristo, você será protegido. E Deus, ele nos deu este privilégio, de fato, de nós estarmos com Cristo. E aqueles que estão com Cristo estão protegidos, né? Estão protegidos do mal. E assim você será vencedor na sua vida e você terá este privilégio de Deus sobre si. E de fato é uma proteção que nos garante, né, que a nossa vida espiritual esteja cada dia mais firmada em Cristo Jesus. E não existe lugar mais seguro do que estarmos com Cristo. Não existe lugar mais seguro do que a vigilância e a proteção que Deus, o sumo pastor, nos concede. E Deus nos concede toda a proteção, nos concede todo o livramento, e Deus tem esse compromisso pelas suas ovelhas. Deus também, ele dá a sua vida, como foi revelado através do seu Filho amado. Jesus deu a sua vida por nós, e nós temos esse privilégio, né, de fato, de sabermos que Jesus, ele é o nosso único pastor, é a nossa única porta. É por isso que o versículo 9 do capítulo 10 de João refere sobre a porta. E essa expressão no versículo 11, ela também é uma realidade do cuidado de Deus com todos que fazem parte de Cristo, né? Daqueles que de fato pertencem a esse corpo incorruptível. O terceiro ponto vai falar sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, o primeiro subtópico. Qual é a missão do bom pastor? A missão do bom pastor é oferecer a sua vida pelas ovelhas, tanto na perspectiva eterna como na celestial da salvação, e como também na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. E esta expressão, viver no mundo, traz, né, uma perspectiva e uma escolha para si. Se você deseja, de fato, viver com Jesus, você precisa obedecer os ensinamentos de Cristo. E por isso que o Evangelho de João, capítulo 20, ele refere sobre o objetivo do Evangelho. Qual é esse objetivo do Evangelho? É que todos creem em Jesus Cristo, né? É que todos alcancem a salvação por intermédio do sacrifício do Filho amado. E o sumo pastor, ele é um ser inigualável. O sumo pastor, que é o próprio Cristo, ele nos defende daquilo que certamente ele iria nos destruir. Ele nos defende do mal. Ele nos defende das sentenças da morte. Jesus é o nosso advogado fiel. E ele é o nosso defensor. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Ele é a nossa verdadeira porta. E por isso que é necessário, de fato, crermos em Jesus Cristo
para assim sermos alcançados pela sua graça, que é um favor imerecido. O nosso Senhor, ele é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Ele é o melhor de todos. O nosso Jesus, ele é incomparável. Não tem como comparar com a sua soberania, o seu poder. Ele é incomparável. Ele é o nosso melhor pastor. Ele é a quem nós devemos tirarmos lições, ensinos e obediência a Ele. E assim nós seremos alcançados, né, pelo seu amor, alcançados pela graça de Deus. Precisamos entendermos que Jesus é o único defensor das nossas vidas. Ele é o único que não vai falhar. Ele é o único que não vai nos abandonar. Ele estará conosco nos momentos, que seja nos momentos ruins ou que seja nos momentos bons. E Ele irá nos revelar. Jesus não nos deixará enganados. Se nós sermos dependentes dele, nós seremos alcançados pela sabedoria divina. E precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Segundo subtópico, o mercenário. Aqui no segundo subtópico da revista, vamos entender alguns aspectos concernentes aos falsos mestres. O versículo 12 do capítulo 10 de João refere sobre apresenta a figura, essa figura do mercenário, ao contrário do bom pastor, né, que de fato nos traz grandes perspectivas, né, celestiais e eternas, e que sacrifica também a sua vida pelas ovelhas. Esse mercenário é totalmente diferente do verdadeiro pastor. E dessa forma é que é caracterizada o mercenário aqui nesse versículo, ou no segundo subtópico. O mercenário, ele muitas das vezes, ele vai optar por fugir diante dos perigos. Quando aparecer assim os perigos na vida das pessoas, a primeira coisa que ele vai fazer é fugir, a menos que ele venha tentar se beneficiar desse ato, né? Mas essa é uma característica dele. A segunda característica é ele rouba as ovelhas. Ele é trapaceiro. Ele tenta se beneficiar das ovelhas. E esse é um segundo aspecto negativo, né, do mercenário. E o terceiro, ele não é zeloso com as pessoas. Ele não demonstra amor pelas ovelhas. Ele não quer saber de ouvir as ovelhas. E muitas das vezes, a primeira atitude que ele vai demonstrar, de fato, é sair da presença das pessoas que têm uma vida, muitas das vezes, de prisão, de escravidão, do pecado. E ele não é exemplo para nada disso. Na verdade, é por esta razão que há muitos nos nossos meios, porque muitos ainda se alimentam esses mercenários. Muitas pessoas que são seguidores desses mercenários costumam-se a darem crédito, a ouvidos naquilo que ele fala, e por isso que muitos são enganados pela falta do conhecimento da palavra de Deus, e assim eles conseguem, né, terem esses seguidores para si. Mas saiba que quando você estiver, aqueles que são seguidores de mercenário, quando você estiver na pior, a primeira coisa que ele vai fazer é fugir da sua presença. Ele não ficará na sua presença. Essa é uma das demonstrações dos falsos mestres. Por essa razão, o ladrão que é simbolizado como um bandido, assim, enquanto ao bom pastor, que promove a vida
o mercenário ele traz consigo a morte, né? Ele traz um ambiente ruim, ele traz negatividades para si e ele não tem nada de bom para passar para esses seguidores. Ele só tem mentiras, enganos e muitos ainda acabam sendo iludidos por esses comentários desses mercenários. Ele também destrói com que tudo encontra pela frente, pelo caminho. Ele vai destruindo, destruindo. Depois ele abandona as ovelhas e ele começa a desacreditar das suas crenças e por isso que ele é ilustrado com o caráter dos falsos mestres, né? Principalmente por essa fraudulência que possui constantemente o fato de não saber semear coisas boas. Ele traz divisões. Ele semeia o quê? Divisões, discórdia entre o povo de Deus. Ele distorce com as verdades bíblicas. Essas são as características, ilustrações, né, dos mercenários. O terceiro subtópico fala sobre os lobos vorazes, o bom pastor. O apóstolo Paulo aqui ele já referia na sua época, principalmente sobre esses falsos mestres, né? Tanto que o apóstolo ele promove algumas doutrinas para combater diretamente com esses falsos ensinos, que enganavam as pessoas, que prometiam com promessas, mas não cumpria com nada, porque essa é a característica, né, desses falsos mestres. E Paulo ele se compromete com o verdadeiro ensino, né? Ele traz consigo a sua vida pessoal, a sua experiência, aquilo que ele passou, as experiências que ele obteve com Deus, para trazer também como uma prova verdadeira sobre o seu testemunho. E as pessoas ficavam maravilhadas porque Paulo, de fato, ele ensinava as doutrinas de Deus e não as doutrinas de si. E muitos falsos enganadores, esses mercenários, esses mestres, falsos mestres, eles trazem muitas teses deles, né, consigo, mas nada concernente à palavra de Deus. E iludindo as pessoas, né, as ovelhas, e muitas das vezes são desatentas por não saberem que essas pessoas estão trazendo consigo os falsos ensinos. É o que Paulo afirma no Evangelho de Atos, capítulo 10, versículo 29 e 30, dessas ovelhas desatentas. E também Paulo fala sobre que esses falsos ensinadores eles causam divisões no rebanho. E ali tem alguns que não concordam com os ensinos deles e tem aqueles que o concordam. E aí traz consigo essas divisões. E também por essa razão é que o nosso Senhor Jesus Cristo ele apresenta ele como a porta das ovelhas, o bom pastor. Porque somente Jesus é o único pastor verdadeiro que ele traz consigo todas as características que não fogem da sua palavra e que de fato é uma verdade bíblica para todos aqueles que o creem, né, no próprio Jesus Cristo. Nós temos aqui a lição 6, que foi explicada assim alguns trechos sobre essas diferenças dos personagens, mas aqui fica um aprendizado muito especial nas nossas vidas. É que nós devemos seguirmos a Cristo, é que nós devemos cada dia mais estarmos ligados com esta palavra e não desapegados com esta palavra. E conclui aqui nessa revista para não fugir do tema, mas expressar
aquilo que de fato que nos alegra, que é a presença de Deus em nossas vidas. É a presença de Deus que nos concederá toda a sabedoria e não permitirá que nós seremos enganados por esses falsos ensinadores. A conclusão da revista afirma que as ovelhas que conhecem a voz de Deus, elas assim são aquelas que seguem o verdadeiro pastor, no capítulo 10 de João, que foi o texto base desta revista, para nós aprendermos que Jesus, ele é a porta, ele é o bom pastor. E desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Esta é a nossa verdadeira alegria. E só através disso nós devemos, sim, ouvir o Senhor e fugir das aparências do mal, fugir daqueles que têm falas distorcidas concernente à doutrina da palavra. A voz do bom pastor é a mais que nós devemos perceber e ouvir. Ela é suficiente para as nossas vidas, para nos guiar no caminho que devemos andar e assim nós entenderemos que Jesus Cristo, ele é de fato o nosso verdadeiro pastor, o bom pastor, o sumo pastor. Ele é o nosso verdadeiro pastor. A lição nos apresentou alguns aspectos que de fato revela sobre o próprio Cristo. O próprio Cristo que traz consigo a sua vida e ele dá a sua vida pelas ovelhas. E ele garante para nós uma habitação nos céus. Neste lugar aprisco, ele garante também a proteção, ele nos garante defender daqueles que nos acusam. E Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro pastor, porque ele é santo e ele não cometeu erros, porque Jesus, ele é verdadeiramente o nosso único pastor. Que Deus em Cristo abençoe.